empresas, existe um grande movimento para barrar a entrada da gente. Hoje existem empresas que dominam o setor há tempos. Rodrigo, para te dar um dado, 80% das linhas no Brasil são monopolizadas ou oligopolizadas. Ou seja, você tem uma ou duas empresas. Essas empresas estão acostumadas a trabalhar com um nível de margem que não é feito para competição. E aí se leva ao quê? Ao envelhecimento das frotas. Acabou de sair o anuário da NTT. As frotas, na média, são mais novas para o transporte regular, no fretamento do que no transporte regular. Mas as empresas de fretamento que querem operar no regular não podem. Enquanto isso, a agência reguladora aprova que em alta estação sejam utilizados ônibus antigos, indo de encontro ao discurso de segurança da própria agência. Então, assim, hoje, e eu nem culpo, os técnicos da NTT são brilhantes, eu não estou nem entrando no mérito da agência reguladora, tá? Estou falando só que a influência do setor, que tem seus méritos, que construiu uma história no Brasil, é tão grande que fica difícil de você inovar nesse setor. Mas a gente está saindo muito bem com todos os desafios aí que tem. Alguns desses operadores, eles também estão sofrendo pressão enorme dos grandes grupos aí. Ele conseguiu uma linha para a Operação Paulo Rio de Janeiro. Ele vai lá, ele lança 2 horários, o pessoal coloca 2 horários em cima dele, reduz os preços, matou a margem dele. A gente tem fôlego para aguentar isso até a marca ficar conhecida. Tem um grande diferencial de você ser dono de um pedaço pequeno de um bolo grande, ou você ser dono de um bolo grande, ou de um pedaço grande de um bolo pequeno. Não tem nada mais difícil para a empresa, Rodrigo, do que não ter uma veia de inovação. Se você não é obrigado a inovar, um dia você vai ser obrigado a inovar, tá? Então, assim, se você não cria uma metodologia de estar pensando, você não tem competição, se o cliente é obrigado a usar você e ele não quer usar o seu serviço, porque tem outras opções, significa, assim, que um dia isso vai acontecer e você vai ter problema. Na arte, às vezes fazer 10 vezes o tempo necessário para executar uma tarefa, para sair de 99% para 100%, é o que faz o John Coltrane no jazz, é o que faz, enfim, o B.B. King no blues. É esses 10% a mais de ineficiência, 10 vezes a mais de tempo de ineficiência que levam à perfeição, à semi-perfeição, que fazem a música chegar na excelência. No negócio, não. É você fazer 10 coisas a 90%, a nota 9, no tempo de fazer uma nota 10. Essa diferença entre produtividade e excelência na arte é uma coisa muito diferente. Eu gosto muito de trazer essa reflexão quando eu falo de arte, falo de negócio. Quando eu vou falar de negócio agora, e aí semelhanças, né? No mundo dos negócios, a gente nem sempre tem a resposta para as perguntas que a gente consegue. E às vezes tem até um quê de intuição. A gente tenta ter o máximo de dados possíveis, mas tem perguntas que a gente tem que responder rápido e tomar decisão sem todos os dados. E aí tem uma coisa quase que intuitiva. Isso me lembra de alguma forma, e eu não tenho explicação científica para isso, mas a intuição que eu tenho na hora de criar música. Isso é um negócio bem maluco e é até meio intangível para alguém de exatas, mas é uma sensação muito única que eu tenho.